Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é muito clara a maneira como os taxonomistas classificam as espécies de acordo com as suas relações evolutivas. Entretanto, nem sempre foi assim. Hoje a nossa aula é exatamente sobre isso. Nós vamos entender um pouquinho sobre a história da sistemática biológica. Vem aprender bio comigo? A origem da sistemática biológica se deu na vontade do ser humano em sumarizar aquilo que ele podia observar da diversidade biológica, e isso nos leva a muito tempo atrás. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., é conhecido como o precursor da biologia comparada e da zoologia. De acordo com ele, a organização da diversidade biológica deveria se basear no fato de que as espécies são eternas e imutáveis, ou seja, são unidades fixas que nunca mudaram e nunca mudariam ao longo do tempo. Assim, toda a diversidade poderia ser dividida em tipos naturais, discretos, ou seja, muito bem estabelecidos, que seriam estáveis no tempo e no espaço. Posteriormente, a sistemática biológica passou a ser fortemente influenciada pelo cristianismo, o que perdurou por cerca de 1500 anos. Se a gente observar esse trecho aqui do livro Gênesis, a gente vai entender por quê. Tá lá. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Outro trecho. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Baseado nisso, a grande influência que o cristianismo exerceu sobre a sistemática se deve ao fato de que, a partir de trechos como esse, acreditava-se que a afinidade entre os grupos de organismos vivos era um resultado da obra de Deus. Logo, seguindo essa ótica, a classificação biológica deveria, portanto, seguir a criação divina. Assim, os organismos vivos eram agrupados de acordo com esse critério. Carolus Linnaeus, ou simplesmente Linneu, viveu entre 1707 e 1778 e é conhecido como o pai da taxonomia moderna. Basicamente, ele incorporou a prática aristotélica de que as espécies são fixas, assim como a gente acabou de ver, um sistema binominal de nomenclatura, usado até os dias de hoje. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse sistema binominal, assista a nossa aula sobre nomenclatura biológica. Por que Linneu foi tão importante para a sistemática biológica e ainda é até os dias atuais? Basicamente, Linneu criou uma sistematização da taxonomia. Ele organizava os organismos de acordo com a similaridade entre eles. Mas ele nunca propôs que essas semelhanças tinham qualquer outra fonte além da criação divina. Ou seja, por mais que Linneu tenha sido importante em definir um sistema de classificação, ele não tinha uma ideia diferente dos demais pesquisadores da época, que acreditavam que a classificação deveria refletir a criação de Deus. Isso fica evidente em vários momentos da produção de Linneu. Vejam só. Em uma das capas do Sistema Naturae, que era a publicação dele na época, ele traz a imagem do Jardim do Éden, que é o paraíso segundo a Bíblia. E ele aparece nesse Jardim do Éden observando as espécies e classificando-as. Vejam que inclusive uma das frases ditas pelo próprio Linneu mostra que o pensamento dele era um pensamento cristão com relação à diversidade biológica. Ele disse: Deus creavit, Linneus dispossuit, que em português significa Deus criou, Linneu organizou. Independente dessa visão de Linneu, a compilação que ele fez com relação à diversidade biológica é sem precedente na história da humanidade. Mas enquanto Linneu começava a organizar a diversidade biológica de um jeito que a gente usa até hoje, começaram a surgir algumas ideias sobre o fato de que talvez as espécies pudessem sofrer alterações ao longo do tempo. Isso pode ser visto em vários trabalhos de diversos autores. Sem dúvida, o mais famoso deles é Lamarck, que viveu entre 1744 e 1829. Lamarck é muito injustiçado. Quando a gente fala de Lamarck lá no ensino médio, na escola, a gente tem a impressão de que tudo o que ele sugeriu e propôs está errado, porque ele é sempre colocado em contraposição à teoria da evolução aceita atualmente.
Entretanto, ele foi muito importante, porque ele foi um dos primeiros pesquisadores a ir contra a ideia de fixismo, ou seja, ele foi um dos primeiros a discutir a possibilidade das espécies evoluírem, apesar do mecanismo sugerido por ele não ser aceito atualmente. Outros pesquisadores que também perceberam que as espécies não são fixas foram Conde de Buffon e Geoffrey St. Hilaire. Esses pesquisadores, portanto, começaram a quebrar com o paradigma do fixismo, o que foi muito importante para se chegar ao que a gente conhece hoje como teoria da evolução por meio da seleção natural. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace. Isso mesmo, talvez você não tenha visto ainda esses dois autores sendo citados como autores da teoria da seleção natural, porque geralmente essa teoria é apenas atribuída a Charles Darwin. Mas resumidamente, o que aconteceu foi o seguinte: Charles Darwin vivia em uma época que o cristianismo influenciava a sistemática. Apesar disso, ele já teve acesso às diferentes discussões sobre o fato de talvez as espécies não serem fixas. Ao longo de muitos anos, Charles Darwin viajou por muitos lugares do mundo. Entre os mais famosos está a Ilha de Galápagos, onde ele pôde observar que cada ilha que formava o arquipélago tinha espécies específicas, com pequenas diferenças entre elas. Ele percebeu então que aquelas espécies todas, aparentemente, tinham surgido de um único ancestral e que tinham sido modificadas ao longo do tempo, originando diferentes espécies em diferentes ilhas. Apesar de ter descoberto o mecanismo da seleção natural, Darwin ficou muito receoso de publicar sua descoberta, porque ele era extremamente cristão e aquilo que ele tinha descoberto ia contra algo que ele acreditava. Por isso, Darwin manteve guardada a sua descoberta durante muito tempo. Um dia, quando estava em sua casa, recebeu um artigo de Alfred Wallace. O pesquisador pedia para que Darwin lesse o que ele tinha escrito e desse sua opinião. Quando Darwin leu o artigo do Wallace, viu que ele tinha descoberto o mesmo processo de seleção natural de forma independente. Com isso, Darwin se sentiu pressionado, porque ele iria perder o ineditismo de sua descoberta. Era isso que ele precisava para publicar a sua teoria. Darwin foi, portanto, o primeiro a publicar o mecanismo da seleção natural como forma de evolução das espécies. Apesar disso, Wallace também leva o crédito por ter descoberto o mesmo mecanismo de forma independente de Darwin. A compreensão da evolução das espécies e sua modificação ao longo do tempo fez com que os pesquisadores definissem que dentro da sistemática, os grupos naturais seriam aqueles resultantes do processo evolutivo, abandonando-se completamente, portanto, a taxonomia como um reflexo da criação de Deus, mas sim afirmando-a como um reflexo do processo evolutivo como um todo. Desde as discussões a partir de Aristóteles até a publicação da teoria da evolução, passaram-se mais de 2000 anos. Ao longo desse tempo, o ser humano já havia proposto diversas hipóteses de classificação biológica, e muita coisa deveria ser mudada a partir dessa nova perspectiva. Apesar da publicação da teoria da evolução ter mudado o pensamento com relação à origem das espécies, ela teve pouco significado prático para a sistemática, porque Darwin explicava como as espécies podem surgir ao longo dos milhões e milhões de anos. Apesar disso, em nenhum momento ele citou ou sugeriu como se deveriam ser classificadas as espécies. Ou seja, ele não sugeriu absolutamente nada sobre como a classificação biológica deveria ser feita para que ela refletisse a história evolutiva das espécies. Então, os taxonomistas começaram a desenvolver ideias de como realizar essa classificação. Podemos definir 3 escolas sistemáticas, ou seja, 3 visões diferentes de como essa classificação deveria ser feita, sendo elas: a primeira de todas, a taxonomia clássica, também chamada de taxonomia evolutiva ou gradista. A segunda metodologia criada foi a taxonomia numérica ou fenética. E por fim, a terceira metodologia foi a sistemática filogenética ou cladística, sendo que elas estão apresentadas aqui em uma ordem cronológica. Vamos entender um pouquinho como é a abordagem em cada uma dessas escolas evolutivas. Como eu já falei, a taxonomia clássica ou taxonomia evolutiva ou ainda gradista foi a primeira proposta a surgir baseada num contexto evolutivo.
Essa proposta basicamente partia de cenários elaborados pelo taxonomista sobre a evolução de um determinado grupo, a partir da qual o pesquisador construía um sistema de classificação. Observe a imagem aqui ao lado. A partir das características atuais das espécies, um pesquisador criava uma projeção do que teria sido o ambiente que essas espécies teriam vivido há muito tempo atrás, e juntava essas espécies de acordo com o que ele achava que tinha acontecido no ambiente. A partir dessa projeção de ideias, o taxonomista criava um diagrama chamado árvore evolutiva, que a gente pode ver aqui um exemplo ao lado. Essa árvore evolutiva é uma representação gráfica da classificação dos organismos. Percebam que nela existem vários nomes de grupos taxonômicos, como por exemplo, plateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, cordados, de características como por exemplo, clivagem radial e clivagem espiral determinada. Percebam que as setas que ligam os táxons variam de comprimento. De acordo com essa metodologia, quanto maior as setas, maior a diferença entre os organismos. Além disso, outra característica desse tipo de abordagem é que grupos atuais são colocados como ancestrais de outros grupos atuais, como a gente pode ver aqui, por exemplo. Anelídeos é colocado como ancestral dos artrópodes. Esse método se baseava exclusivamente na autoridade do especialista no grupo. Ou seja, o especialista observava as características dos organismos, criava uma projeção do passado com relação àquelas características e o ambiente que as espécies viviam e propunha uma classificação. Qual seria então o problema dessa abordagem? Basicamente, é um método que não é passível de repetição, ou seja, não se tem como testar aquela proposta do pesquisador. Assim, a taxonomia clássica é questionada como ciência, uma vez que ela é uma opinião, algo subjetivo do próprio pesquisador. Baseado nesse cenário é que surgiu a taxonomia numérica ou fenética. Ele resolve essa questão científica, porque propõe o uso de métodos estatísticos, tornando, portanto, os dados empíricos. Assim, essa nova abordagem sistemática é livre de teorias prévias do próprio pesquisador e seus resultados são passíveis de serem repetidos e testados. Aqui ao lado a gente consegue observar um fenograma, que é o resultado de uma análise fenética. Vamos entender como essa análise era feita. Ela pode ser dividida em 4 etapas. O pesquisador faz um levantamento de características, compara as diferentes espécies, constrói uma matriz de dissimilaridade, que é uma matriz que permite com que você analise-a matematicamente, e produz o fenograma que a gente acabou de observar. Olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma matriz de dissimilaridade. A gente consegue observar aqui o nome científico de vários gêneros e várias características, entre A e T. Vamos entender como ela funciona. O pesquisador observa a característica A, sendo que os gêneros analisados poderiam ter uma coloração branca, preta, amarela, verde e roxa. São apenas cores hipotéticas, certo? Para que a análise fenética seja possível, o pesquisador deve converter essas cores em números que podem ser interpretados estatisticamente. Assim, o pesquisador vai pegar todas as espécies que têm a coloração branca, por exemplo, e vai atribuir um número 0. Aquelas espécies que têm cor preta vai atribuir, por exemplo, o número 1. Todos aqueles que tiverem uma coloração esverdeada vão receber o número 2. E assim por diante. Isso é feito com todas as características observadas, e essa tabela depois é analisada estatisticamente para produzir um fenograma. Os maiores méritos da taxonomia fenética é que foi a partir dessa metodologia que surgiram as primeiras ideias baseadas em um método objetivo, o que é a grande diferença para a taxonomia clássica que a gente acabou de ver. Além disso, a fenética também introduziu o uso de computadores, matrizes de dados e algoritmos matemáticos na sistemática, o que antes não havia sido feito. Mas o grande problema da taxonomia fenética é que ela não tinha como propósito central que a classificação refletisse a evolução. Ou seja, no levantamento das características observadas pelo pesquisador nas espécies,
Não havia preocupação em saber se aquelas características refletiam a evolução do grupo. Foi então que surgiu a sistemática filogenética ou cladística, que é o método utilizado até hoje. Ele foi proposto por Willi Hennig, um grande médico entomólogo. Ele é o primeiro método robusto de reconstrução das relações evolutivas de parentesco entre espécies que se baseia no evolucionismo. E vejam que ele surgiu mais de 100 anos depois da publicação da teoria da evolução. Esse método une a perspectiva evolutiva da taxonomia clássica e a objetividade da fenética. Os passos das etapas da análise filogenética são bem parecidos com as análises fenéticas, exceto por uma grande diferença. O levantamento das características a serem utilizadas leva em consideração as possíveis origens evolutivas dessas características. Da mesma forma que na fenética se faz uma comparação dos táxons, se constrói uma matriz e se origina um cladograma, ou também chamado de árvore filogenética. Este aqui é um exemplo de um cladograma. Ele representa as relações evolutivas entre os táxons envolvidos, que são chamados de terminais da árvore. Os cladogramas são hipóteses transitórias, que podem ser testadas e confrontadas a partir da inclusão de novos dados, ou seja, hipóteses que podem ser modificadas ao longo do tempo. A sistemática filogenética é o método utilizado até os dias atuais, e nós vamos aprender bastante sobre ele nas próximas aulas. Principalmente vamos entender como é que os caracteres são selecionados e como eles são utilizados para montar a árvore. Além disso, é muito importante que a gente entenda como interpretar os cladogramas. Isso é essencial para que a gente consiga entender zoologia e botânica, por exemplo. Porque, como diria Dobzhansky, nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Vamos resumir o que a gente viu hoje então aqui? Basicamente, quando o ser humano começou a discutir a classificação biológica, partimos de uma escola essencialista, que não tinha um método adequado, que qualquer característica poderia ser utilizada para classificá-los, que não levava em consideração a evolução dos grupos e que por isso não tinha nenhuma representação gráfica. Essa abordagem era utilizada, por exemplo, na época de Linneu. Posteriormente, com a mudança do paradigma do fixismo, propuseram-se métodos que levavam em consideração uma abordagem evolutiva. O primeiro deles é chamada de taxonomia clássica, evolutiva ou gradista. Ela também não tinha um método adequado, porque dependia da autoridade do pesquisador. Qualquer característica também poderia ser utilizada para agrupar os organismos, mas ela já levava em consideração a perspectiva evolutiva, ou seja, de que as espécies se modificam ao longo do tempo. A representação gráfica dessa escola da sistemática é chamada de árvore evolutiva, e já não é utilizada mais nos dias de hoje. Posteriormente, para corrigir as deficiências da taxonomia clássica, surgiu a taxonomia numérica ou fenética. Ela tinha uma metodologia bem definida a partir de estatísticas que não tinha princípios biológicos. Qualquer característica também podia ser utilizada para classificar os organismos. O grande problema é que ela não levava em consideração os aspectos evolutivos para propor as classificações. A representação gráfica originada a partir de uma análise fenética é chamado de fenograma, que também não é utilizado mais nos dias atuais. Por fim, juntando os aspectos positivos da taxonomia clássica e da fenética, surgiu a sistemática filogenética, um método bem estabelecido e considerado como adequado. As características que são utilizadas para classificar os organismos representam transformações evolutivas. Por esse motivo, falamos que a filogenética baseia sua metodologia em aspectos evolutivos. A representação gráfica originada a partir de análises filogenéticas recebe o nome de cladograma ou árvore filogenética, e essa é a metodologia utilizada até os dias atuais. Espero que essa aula tenha sido muito útil para que você entenda como a sistemática biológica se modificou ao longo do tempo. Esse é um excelente exemplo para vermos como a ciência em si não é estática e como ela se modifica ao longo do tempo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.